dia, somos alunos do Colégio Alberto Silva. Iremos fazer uma apresentação sobre ondas. Componente Marcela, Camila, Eliane, Gabriela, Noemi, Marta. Obrigada. A onda na física é uma grandeza no espaço onde a oscilação especial se caracteriza por seu comprimento de uma onda. E enquanto o tempo ao decorrer de uma oscilação completa é denominado período da onda, e ao inverso da sua frequência, o comprimento da onda ela é relacionada à frequência e estão na velocidade que a onda se propaga. Ou seja, fisicamente uma onda ela é o energético que se propaga através do espaço, de meio sólido, líquido e gasoso. E com a velocidade definida, ela é observada e nada impede que uma onda magnética ela se propaga no vácuo ou através da matéria, como é o caso das ondas eletromagnéticas. Então, onde as partículas elas meio que oscilam e voltam de um ponto de meio que elas não se deslocam. Ondas que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, essa propagação envolve o transporte de energia cinética e química e potencial da elasticidade do meio, por isso não é capaz de propagar-se no vácuo. Alguns exemplos são os que acontecem em molas, cordas e sons e superfícies líquidas. Ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende, mas se encontra podendo propagar-se no vácuo, em determinados meios materiais. Alguns exemplos são ondas de rádios, de radar ou raio-x e micro-ondas. Meu nome é Marta. Estou aqui para falar um pouco sobre a quebra da onda do mar. Sabendo que as ondas, em geral, têm como característica fundamental aplicar energia sem que haja movimentação no meio, como explicar-se o fenômeno de quebra das ondas do mar, causando movimentação de água próxima à costa em água profunda. As ondas do mar não transportam matérias, mas ao aproximar-se da costa há uma diminuição da profundeza onde se encontra, provocando a quebra destas ondas e causando uma movimentação de todas as massas de água, formando de correnteza. Após serem quebradas, as ondas do mar deixam de comportar-se como onda. Eu vou falar sobre os formatos das ondas. Os formatos das ondas podem ser transversais ou longitudinais. Quando você vibra a extremidade de uma corda esticada, você produz ondas transversais na corda. Isto é, a parte da corda vibram para os lados em ângulo reto, com a direção na qual viajam as ondas. Numa onda transversal, as partículas vibram em direções perpendiculares. Esse nome é difícil. Vibram em direções perpendiculares. Isso aí. Aquela em que se propaga a onda. Algumas vezes as partículas numa corda vibra na mesma direção que aquela que se propaga-se através do ar. Obrigada, um beijo e é isso aí. Graças à descoberta das propriedades das ondas eletromagnéticas, hoje podemos ouvir rádio, assistir televisão, usar celular, acessar a internet e preparar um alimento no aparelho de micro-ondas, fazer exame de raio-x, ultrassom e muitas outras coisas. Mas a utilidade prática desta onda é imensa e elas são utilizadas em todos os ramos da ciência.
Ondas transversais. Uma onda transversal ocorre quando temos a vibração da onda perpendicular à sua propagação. Por exemplo, se tivermos uma onda transversal se propagando horizontalmente em uma corda, as vibrações por onde ela passa serão verticais, de modo que a vibração e propagação farão entre si um ângulo de 90 graus. Podemos citar como exemplo de ondas que vibram desse modo as ondas eletromagnéticas, como a luz. Ondas longitudinais. As ondas longitudinais são aquelas que a vibração e a propagação ocorrem na mesma direção. Vamos tomar como exemplo uma mola. Quando provocamos uma compressão em uma das suas extremidades, isso provocará um pulso cuja vibração será na mesma direção da sua propagação. O exemplo mais comum de ondas que vibram assim são as ondas sonoras. Amplitude de oscilação. A amplitude de oscilação de uma onda é a distância máxima entre o ponto de vibração da onda e o seu eixo de equilíbrio. Os pontos de maior distância acima do eixo são chamados de cristas, e quando que os que de maior distância abaixo do eixo são chamados de vales ou depressões. A amplitude de uma onda está ligada diretamente à sua intensidade. Comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que ela percorre durante o período. O período de uma onda é o intervalo de tempo necessário para que ela complete uma oscilação. Por isso é comum determinarmos o comprimento de uma onda medindo a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Característica das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. Amplitude corresponde à altura da onda marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. Comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Velocidade, representada pela letra V. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. Frequência, representada pela letra F. No sistema internacional, a frequência é medida em hértzes, Hz, e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Período, representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda no sistema internacional. A unidade de medida do período é segundos. Característica das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. Amplitude corresponde à altura da onda marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. Comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Velocidade, representada pela letra V. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. Frequência, representada pela letra F. No sistema internacional, a frequência é medida em hértzes, Hz, e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Período, representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda no sistema internacional. A unidade de medida do período é segundos.